Mateus capítulo 8. Palavra do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Mateus capítulo 8. O título dessa leitura é A Cura de um Leproso. A palavra do Senhor nos fala assim: quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Então veio um leproso e, ajoelhando-se, disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: quero ser purificado. No mesmo instante, ele foi purificado da lepra. Então Jesus lhe disse: olha, não conte isso a ninguém, mas vai e mostra ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés estipulou para que lhe sirva de testemunho. Amém, irmãos? Amém? Amém. Amém. A igreja está acordada. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar, pode ficar à vontade. Vamos ver agora o que o Senhor vai falar conosco em nome de Jesus. Eu conheço e amo muitas histórias da Bíblia, principalmente as parábolas. Mas essa história, ela não é uma parábola, no caso, ela aconteceu de maneira mesmo física, né? Essa história, ela me chama muita atenção. Essa história, eu tenho uma identidade com ela. Eu me identifico com essa história. A cura de um leproso. Poucos versículos essa história, somente 4 versículos. Mas teve uma situação na minha vida que um dia eu estava passando uma dificuldade no sentido do meu relacionamento com Deus. Estava passando por uma fraqueza. E eu tive a experiência de poder ficar tão desesperado ao ponto de falar para alguém que eu estava vivendo. E daqui você já começa a tirar uma lição. Escolha as pessoas para quem você vai falar as suas fraquezas, as suas limitações. Aleluia, Deus. Você não pode falar as suas fraquezas, os seus momentos de dificuldade com Deus, com a sua carne, a luta, para qualquer pessoa. Nem sempre as pessoas vão lhe acolher e vão poder falar palavras que vão lhe levantar. Normalmente, infelizmente, as pessoas vão falar palavras que vão lhe colocar mais para baixo. E isso aconteceu comigo. E o pior foi porque aconteceu com pessoas que eu amava, de perto de mim. As pessoas que eu confiava para falar. Eu pensava que eu ia receber uma palavra de: não, vamos levantar, vai dar tudo certo. Mas foi isso que aconteceu. Quando eu falei o que eu estava passando, de certa forma eu me senti julgado. Me senti muito pior do que quando eu sabia do que eu estava vivendo. Eu estou falando isso, eu creio que é o Espírito Santo que tem me dirigido para poder falar essa palavra para vocês hoje. Aleluia, Deus. Pode não parecer. Tem pessoas que dizem que eu tenho cara de mais velho, né? Eu tenho só 21 anos, mas já casei, o Senhor já fez um milagre, está ali a minha esposa. Glória a Deus, nossa irmã Janila. Deus é fiel, amém. Oh, glória a Deus. Amém. Né? E faz pouco tempo que eu estava vivendo uma juventude como vocês aqui estão vivendo. Juventude de pessoas solteiras. E eu sei bem, e está aqui ainda, ó, fresquinho na mente, qual é a dificuldade que a gente passa. E eu quero falar para vocês que não desista. Em nome de Jesus, não desista. Não deixe que as dificuldades, as quedas que você for ter, possa lhe derrubar e lhe tirar da presença de Deus. Em nome de Jesus. Eu quero dizer para vocês que, infelizmente, tem dia que a gente vai cair, a gente vai, não, vamos levantar agora. E tem dia que, infelizmente, a gente vai cair de novo. Infelizmente, a nossa vontade é viver na presença de Deus 24 horas. Nosso espírito clama por isso. Aleluia, Deus. Mas, infelizmente, nem sempre é assim. Mas, de tudo isso, tire o que é bom, retenha o que é bom. Hoje eu me casei, tenho uma vida mais plena com Deus. Mas tem também as dificuldades. Mas o que eu quero hoje, como conselho para vocês, é permaneça na presença de Deus. E por que eu estou falando um pouco da minha história e também li essa palavra, a cura de um leproso? Porque naquele momento
eu me senti como um leproso, porque o meu pecado estava exposto. A lepra, nos tempos de Jesus, era uma doença que não tinha cura. Hoje ela tem cura, é a hanseníase, ela tem cura, tem tratamento. Mas na época de Jesus não tinha cura. As pessoas não tinham esse entendimento. Um leproso, ele tinha que, no mínimo, ficar 15 metros de distância das pessoas, no mínimo. E quando os dias estavam de ventos fortes, era 60 metros. Para eles poderem, a distância das pessoas. Eu estou falando isso para vocês porque vai ter dias, né, e você pode estar passando por isso. E você vai se sentir sujo, impuro, por conta das suas fraquezas. Mas eu quero dizer que Deus, Ele abraça essa noite, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Quero dizer que Deus, Ele pode restaurar a nossa vida. Aquele leproso, ele rompeu uma multidão. Naquela época, um leproso, no momento que ele se aproximava de pessoas que eram sãos, né, pessoas que não tinham enfermidade nenhuma, no momento que eles chegavam, era de lei que eles falassem imundo, 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 para que as pessoas que estivessem ao redor, elas entendessem, não, ele é imundo, eu vou me afastar, vou me afastar. Isso é triste. Um leproso, no momento que ele era diagnosticado com lepra naquela época, a primeira coisa que ele tinha que fazer era se afastar da família. Não podia abraçar, não podia beijar, simplesmente tinha que abraçar, tinha que se despedir da família e ir para os leprosários. Muitas vezes eles iam para cavernas, ficar junto com outros leprosos que já estavam destinados à morte. Porque no momento que era diagnosticado que uma pessoa tinha lepra, ali já era decretado, essa pessoa vai morrer, porque não tinha cura. E você pode imaginar, pense o que aquele leproso estava vivendo. Mas aquele leproso, ele quebrou todos os paradigmas, né? E ele entrou no meio da multidão. E uma coisa interessante, que quando ele ficou diante de Jesus, eu imagino, se fosse eu, leproso, vendo Jesus pessoalmente, no momento que eu ficasse diante de Jesus, eu era desesperado, me cura, me cura, me cura, me cura, me cura. Eu não ia pensar em falar outra coisa, por conta do desespero, por conta da situação. Mas aquele leproso, quando ele ficou diante de Jesus, ele fez algo que muitas vezes nós não fazemos. Ele se prostrou e adorou. Ele se prostrou e adorou. Ele deixou a situação que ele estava vivendo e tirou um momento, não, ele aqui é santo, eu tenho que adorar ele. Ele é santo, ele merece glória. Ele merece honra. Eu tenho que me prostrar e me ajoelhar e ficar de cara no pó e adorar esse Deus que ele merece. O que vocês têm que, em nome de Jesus, nós essa noite, tirar de exemplo da vida desse leproso, é que não importa a situação, que seja enfermidade, que seja fraqueza, que seja pecado, antes de ter uma conversa íntima com Jesus, se prostre e adore. E essa vai ser a porta do milagre na sua vida. Amém, irmãos? Essa vai ser a porta, vai ser a chave do milagre na sua vida. Eu creio que no momento que aquele leproso se prostrou e adorou, a palavra de Deus, ela nos mostra que Jesus, ele se comoveu de íntima compaixão. Ele se moveu de íntima compaixão. Ele viu o sofrimento daquele leproso. Porque ele era Jesus, e ele é Jesus, e ele sabia o que aquele leproso tinha passado, estava passando. Aquele leproso estava distante da família. Aquele leproso era rejeitado por onde quer que ele andasse. Ele andava, as pessoas ficavam colocando a mão no nariz porque ele fedia. As pessoas tinham nojo dele, as pessoas não queriam estar perto dele. Quero falar para vocês que estão aqui essa noite, para as pessoas que estão nos ouvindo. A nossa impureza, a nossa dificuldade, a nossa limitação, quem trata é Deus. Quem trata é Deus. O homem nunca vai compreender a sua impureza. O homem nunca vai compreender o seu momento de fraqueza. Então se abra para Jesus. Se abra para Jesus, que Ele vai poder lhe dar o conforto. Ele vai poder lhe dar a palavra certa. Porque Ele é o caminho, porque Ele é a verdade, porque Ele é a vida. Amém, irmãos? E
a palavra do Senhor nos dá uma certeza. Que depois que aconteceu tudo isso, ele se prostrou, adorou. Jesus, ele se aproximou do leproso e fez algo que ninguém tinha coragem de fazer. Jesus, ele tocou no leproso. Mas a lepra que estava no leproso não passou para Jesus. Mas o que estava em Jesus, que era a cura, que era a vida, passou para o leproso. Aquele leproso, no mesmo momento, ele foi curado. Eu quero te dizer que essa noite, que você possa se prostrar, que você possa adorar, que você possa ser tocado por Jesus, para que Jesus lhe cure das suas impurezas. Hoje, numa noite como essa, um culto de jovens, eu poderia estar trazendo uma palavra de avivamento, uma palavra de fogo, né, vamos dizer assim. Mas o Senhor, Ele quer me usar assim essa noite. Amém, irmãos? Eu creio que Deus quer falar com algo íntimo aí. É só entre você e Deus. Só entre você e Deus. A palavra do Senhor também nos fala a parábola do publicano e o fariseu. O fariseu, um homem conhecedor da lei. O publicano, cobrador de impostos. Uma pessoa que também era rejeitada pela sociedade. Eles dois foram ao templo. E o fariseu orando: Senhor, graças eu te dou. Porque eu não sou como esses homens que bebem. Eu não sou como esses homens adúlteros. Eu não tenho os pecados que eles têm. Eu também nem sou como esse homem que está aqui do meu lado. Amém. Essa foi a oração do fariseu. E do lado do fariseu estava o publicano. E nem ao mesmo, nem mesmo ele olhou para cima. Ele simplesmente baixou a cabeça, bateu no peito e disse: Senhor, eu sou pecador. Eu sou pecador, Senhor. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Aleluia, Deus. Jesus, no fim dessa parábola, ele nos fala: quem foi que saiu justificado? Foi o fariseu ou foi o publicano? Foi o publicano. O publicano que saiu justificado naquele dia, naquela parábola. Porque o coração daquele publicano, ele reconhecia que ele não era nada, ele não era ninguém diante da presença de Deus. Nosso erro às vezes é orar pensando que somos alguma coisa. Que nós, essa noite, possamos nos libertar desse erro nas orações. Todas as vezes que nós entrarmos na presença do Senhor, nós temos que entrar de maneira humilde. Porque é Ele que é digno, é Ele que merece louvor, é Ele que merece glória. Aleluia, Deus. Não importa o sacrifício que você faça. Aquele fariseu, ele dizia assim: eu jejuo toda semana, eu jejuo 3 vezes na semana. Irmão, não importa o sacrifício que você faça, você continua não sendo digno da presença de Deus. Você continua não sendo merecedor dessa glória, dessa graça, desse perdão, desse amor. Naquele dia, Jesus, ele se aproximou daquele leproso e transformou a vida daquele leproso. Aquele leproso, ele pôde ter a oportunidade de reencontrar a sua família. Ele pôde ter a oportunidade de ter uma vida nova, de poder voltar a trabalhar, de poder voltar a abraçar as pessoas que ele amava. Que essa noite, em nome de Jesus, que você não venha desanimar diante da multidão. Aquele leproso, ele estava impuro, ele estava sujo. Ele era nojento diante do olhar das pessoas. Que você essa noite, em nome de Jesus, ignore esses olhares. Ignore a multidão. Se aproxime de Jesus. Diga para Ele a sua impureza. Diga para Ele o seu pecado. Diga: Senhor, eu sou fraco nisso aqui, Deus. Me levanta, Deus. Me cura, Deus, em nome de Jesus. Toca na minha vida. Me cura em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor. Eu me prostro. Eu te adoro, Senhor. Nós temos que ter esse entendimento essa noite, em nome de Jesus. Que a palavra de Deus, ela possa ser viva nos nossos corações. Que a palavra de Deus, ela possa ser branda nos nossos corações. Todas as pessoas que receberam milagres, perdão de Deus, elas tinham um momento de humilhação, um momento que elas se rendiam. Também tem a história da mulher que ungiu os pés de Jesus e enxugou os pés de Jesus com os cabelos dela. Naquele momento, Jesus estava numa refeição com outros homens, né?
E aquela mulher também, ela quebrou alguns paradigmas. Aquela mulher, ela entrou em um local onde ela não podia entrar, que era um local onde tinha homens, né? Porque naquela época as mulheres não tinham o espaço que elas têm hoje. Então você, mulher, agradeço também em nome de Jesus, porque Deus também tem trabalhado na honra, na integridade das mulheres em nome de Jesus. Naquela época as mulheres não tinham espaço, mas mesmo assim ela passou e viu que Jesus estava naquela casa. Ela também foi por debaixo da mesa, arrumou um espacinho ali e ungiu a cabeça de Jesus, ungiu os seus pés, e ali ele adorou. Jesus parou tudo e disse: perdoados são os teus pecados. Eu te perdoo muito porque você está me demonstrando muito amor. Se você está se sentindo pouco amado por Deus ou pouco perdoado por Deus, tenha o hábito de amar mais a Deus. Tenha o hábito de se render mais a Jesus, de se prostrar mais ao Senhor, de dar prioridade, né? Não simplesmente chegar diante da presença de Deus: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, tenha honra, tenha reverência, porque a palavra de Deus, ela pode transformar a nossa vida. A palavra de Jesus, ela pode transformar o nosso caráter. Se você caiu, ele pode lhe levantar. Se você está derrotado, ele pode lhe fazer ser um vitorioso em nome de Jesus. Né? Que essa juventude dessa igreja, né, em nome de Jesus, possa se render aos pés de Jesus a cada dia mais. Que vocês possam, em nome de Jesus, estar mais ligados à vontade de Deus. E também algo que eu aprendi diante dessa palavra. Irmãos, eu não tenho o hábito de pregar. Eu estou aqui pregando, mas eu não tenho o hábito de pregar, principalmente em culto de jovens. O que eu estou passando aqui para a igreja é algo simples, mas é algo que vem do céu. Amém, irmão?